Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouquinho sobre livros hoje? E hoje eu trago para vocês esta resenha: Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo, de Adam Grant, publicado aí no ano de 2017 pela editora Sextante. O livro, na verdade, sendo bem sincero com vocês, foi relativamente frustrante, porque o livro tem uma boa crítica. Eu vi alguns vídeos antes de comprar o livro, então assim, fiquei bem entusiasmado. E aí é aquela velha história da expectativa. Quanto maior a expectativa, maior a probabilidade de frustração. Em contrapartida, quanto menor a expectativa, maior a possibilidade aí de você se surpreender. E aí, com esse livro, como eu estava com uma grande expectativa, eu acabei me frustrando. A verdade é que alguns capítulos do livro são extremamente maçantes. São capítulos difíceis de serem lidos, assim, não tem uma motivação muito grande para chegar ao final daquele capítulo. Por exemplo, há um capítulo inteiro dedicado a contar um pouco da história do movimento feminista e da luta pelo direito ao voto das mulheres nos Estados Unidos. E aí, não que o tema não seja interessante, eu apenas não consegui enxergar toda essa originalidade que o autor enxergou para gastar um capítulo inteiro contando um pouco dessa história. Em um outro capítulo, por exemplo, o autor apresenta inúmeros estudos cujo principal objetivo é tentar encontrar alguma correlação entre o desempenho e a habilidade em alguma atividade esportiva que tenha relação com a ordem de nascimento dos filhos na família. Enquanto eu li esse capítulo, eu fiquei com aquela sensação assim, que parecia aquelas pesquisas da Super Interessante que ela adorava publicar alguns anos atrás, tipo casais que peidam juntos são mais felizes, que eu não conseguia enxergar muita relação entre o título do livro, entre o assunto geral do livro e aquelas pesquisas que o autor estava apresentando ali. Enfim, fiquei assim bastante frustrado com o livro. No entanto, eu não tenho apenas críticas para fazer, não. Tem alguns pontos positivos também. E já no primeiro capítulo, uma discussão me chamou a atenção. Durante a minha graduação, no curso de Ciência da Computação, alguns professores, assim, com uma visão empreendedora, tentavam trazer isso para as disciplinas do curso ali de Ciência da Computação. E às vezes ficava até maçante, a ponto de o professor querer realmente que cada grupo de trabalho literalmente criasse uma empresa, criasse páginas na internet, abrisse um CNPJ. Tá, fazer isso uma vez é interessante, ou fazer isso num grupo de alunos que está com aquela motivação específica é interessante, mas por períodos seguidos, em disciplinas diferentes, vários professores diferentes, acaba ficando meio maçante. Mas por que eu estou contando isso? Durante esse momento, volta e meia eu ficava com esse pensamento na cabeça. Pô, o que pode gerar uma empresa? Que ideia que eu posso desenvolver? E aí eu fui tendo uma série de ideias que normalmente eu tinha sempre um caderninho para anotar essas ideias. E era muito comum, após eu anotar uma série de ideias, eu ir olhando e avaliando aquelas ideias e pensar comigo: não, essa ideia não é boa o bastante para montar uma empresa. Se fosse, alguém já teria pensado nessa ideia. E aí, no primeiro capítulo desse livro, quando um grupo de alunos, e ele conta um pouquinho da história desse grupo de alunos, quando um grupo de alunos vem pedir apoio, inclusive apoio financeiro, para desenvolver uma ideia, que ele começa a fazer algumas perguntas sobre o que se tratava realmente a ideia, ele diz essa mesma frase que ficava na minha cabeça, né? Não, essa frase não é boa o bastante, não é boa o suficiente. Se fosse alguém, já teria pensado nisso. E aí, só durante o desenrolar desse capítulo e lendo essa história que o próprio autor do livro, que também é professor, conta, que eu me dei conta do quão estapafúrdia é essa ideia. Vou repetir aqui a frase. Não, essa ideia não é boa o suficiente. Se fosse alguém, já teria pensado. Ou seja, então quer dizer que todas as boas ideias já foram pensadas. Então não é possível mais ninguém ter nenhuma boa ideia. Pensa só como essa frase não faz nenhum sentido na realidade. E aí, assim, alguns pontos no livro realmente chamam muito a atenção e tem uma reflexão muito interessante, muito boa. E que realmente faz muito sentido com a temática aí proposta pelo autor. Um outro ponto curioso e interessante é que durante a graduação, isso ocorre muito, quando você acaba escolhendo algumas disciplinas optativas
um pouco fora do ramo principal do curso, é muito comum os alunos ouvirem críticas dos professores, e eu mesmo ouvi, porque eu fiz algumas optativas fora dessa área principal da computação. Eu fiz, por exemplo, o curso de fotografia, que é algo que eu gosto muito, apesar de não me considerar um bom fotógrafo. E é muito comum a gente ouvir críticas dos professores, e eu ouvi críticas de alguns professores, referente a essas disciplinas fora aí da vertente principal do curso que eu escolhi. E aí o autor também traz essa discussão e apresenta um exemplo muito interessante. Por exemplo, o exemplo de Galileu. Galileu foi quem propôs a ideia de montanhas na Lua. Foi o primeiro a apresentar essa ideia de que na Lua existiam montanhas. E como que ele chegou a essa conclusão? Na época de Galileu, diversos outros pesquisadores e cientistas possuíam telescópios muito semelhantes ao telescópio que Galileu utilizava. Por que raios então Galileu apontou o telescópio dele para a Lua e enxergou montanhas, enquanto os outros apontavam o mesmo telescópio para a Lua e só enxergava borrões e aquilo ali não representava nada para eles? E aí o autor toca em alguns pontos, alguns detalhes eu já conhecia da história de Galileu, que Galileu, apesar de ter aí muito conhecimento de física e da astronomia da época, Galileu também possuía outras formações, inclusive em pintura e desenho, e uma técnica em especial que trabalhava justamente com a representação de luz e sombra. E aí o autor atribui essa descoberta de Galileu a essas habilidades em desenho, pintura, luz e sombra que os outros pesquisadores provavelmente não tinham. E foi esse estudo e esse conhecimento que proporcionou a Galileu olhar para aquele borrão na Lua, pelo telescópio que ele tinha na época, e deduzir que aqueles borrões poderiam ser montanhas, baseado nessa representação de luz e sombra. Enquanto para os outros pesquisadores não passavam de borrões, eles não tinham a menor ideia do que aquilo ali poderia representar. Então, assim, eu achei muito interessante que ele faz essa ligação da originalidade com a diversidade. Se você se foca demais em um ramo só, ok, você vai se tornar especialista naquele ramo. Só que a originalidade acaba não acontecendo, porque a originalidade ela exige ou ela necessita dessa diversidade de áreas e de conhecimentos para poder florescer. A originalidade aparece quando você começa a utilizar ou a fazer ligações entre conhecimentos de áreas diferentes, como Galileu. O conhecimento que ele tinha da representação de figuras em luz e sombra proporcionou a ele olhar para aquele borrão com pontos claros e pontos escuros e perceber isso aqui são montanhas. Então essa parte eu também achei muito interessante. Por fim, o último capítulo, assim, no meu ponto de vista, ele quase salvou o livro por completo, porque ele apresenta algumas pesquisas e alguns estudos ali realmente muito interessantes. E o foco é como que a emoção pode alterar a nossa tomada de decisão. E aí eu fiz aqui algumas colinhas com alguns dados estatísticos que eu tirei desse último capítulo. O que mais me chamou a atenção nesse último capítulo foi um estudo em especial que foi feito da seguinte forma. E aí nós tínhamos dois cenários. No primeiro cenário, tínhamos dois planos. Salvar uma das 3 fábricas e 2.000 empregos. Plano B, 1/3 de chance de salvar as 3 fábricas e os 6.000 empregos, mas 2/3 de chances de perder tudo. Quando o cenário foi apresentado dessa forma, 80% dos participantes escolheram a opção A, salvar uma das 3 fábricas e 2.000 empregos. Perceba que o foco aqui está na questão do ganho, da segurança, da aversão a riscos. No outro cenário, olha quais eram as opções. Plano A, sacrificar 2 das 3 fábricas e 4.000 empregos. Plano B, 2/3 de chance de sacrificar as 3 fábricas e 6.000 empregos, mas 1/3 de chance de salvar tudo. E aí talvez você tenha a mesma reação que eu tive quando eu li. Eu voltei para reler as opções do cenário A. Não é a mesma coisa? Pois é, aí que está o ponto interessante. Realmente são os mesmos planos, porém apresentados de uma forma diferente.
E aí, nesse cenário, 82% dos participantes escolheram a opção B, que diz 2/3 de chance de sacrificar as 3 fábricas e 6 mil empregos, mas tem 1/3 de chance de salvar tudo. E aí, qual que é a diferença? A diferença é que, enquanto no primeiro cenário o foco está no ganho, na segurança, na aversão a riscos, neste segundo cenário o foco está justamente na perda garantida. Então, já que teremos uma perda garantida, 82% dos participantes acharam mais sensatos arriscar um pouco mais e tentar salvar tudo. E aí eu achei muito interessante, porque o cenário é literalmente o mesmo, mas a forma como os dados são apresentados, as pessoas reagiram de uma forma completamente diferente. No primeiro cenário, 80% escolheu o plano A. No segundo cenário, 82% escolheram o plano B. Simplesmente trocando a ordem das palavras, mudando o foco. Imagina o impacto que isso poderia causar nas empresas no momento da tomada de decisões. Talvez teríamos aí empresas ou gerências tomando decisões muito mais assertivas ou muito mais sadias, muito melhores para suas empresas. Então, realmente, assim, o último capítulo honrou o título e a proposta do livro. Valeu muito a pena. Então, fica aí como dica de leitura. Este livro de Adam Grant, Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. E se você não curtiu o nosso canal, ainda está marcando bobeira, curta nosso canal, dá um like aí no vídeo, isso ajuda bastante o canal. Do mais, se você gostaria de ver alguma resenha aqui no canal, posta aí nos comentários, deixa aí o título do livro, que se eu ainda não li, é uma boa dica, um bom momento para eu procurar esse livro, ler e trazer aqui para vocês a resenha. Do mais, um grande abraço e até a nossa próxima dica.